Existe um ditado popular que você, quando quer evidenciar que se aquilo vai se tornando verdadeiro, ou se aquilo vai se tornando uma coisa mais palpável, ele vai se ratificando, né? Vai se enraizando, né? Você, se você cria uma planta, você rega ela direitinho, vai estar lá botando água, ela vai ficando bonita, vai ficando frondosa, como diz no linguajar, né? Se você planta alguma coisa e cuida, principalmente na agricultura, um linguajar muito popular, sim, você vai colher frutos, você vai colher frutos, né? Então, diz o ditado popular que se plantando e se cuidando, dá, né? Tudo dá. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso referente ao último resultado do levantamento que foi feito para a pesquisa de governador e senador, para a pesquisa de governador e senador para o estado de Pernambuco, onde aparece a governadora ratificando uma liderança, pequena liderança, numérica, dentro do campo estatístico, dentro do campo da pesquisa, né? Aqueles que gostam de não acreditar em pesquisa, acreditam só quando ela é favorável a você. Quando ela não é favorável, aí você começa a dizer que é uma pesquisa que não vale, que não entende. Você tem que pegar as pesquisas, se ela for desfavorável, você entender por que ela é desfavorável, né? E onde você está errando para poder melhorar. Principalmente para poder melhorar e atacar aquelas deficiências, né? Principalmente no campo político daqueles que muitas vezes querem se colocar, né, através do voto, né, direto, secreto e popular, né, através do pleito, né, para se colocar no crivo do julgamento das pessoas. Se ele pode ser ganhar as eleições ou perder, faz parte do processo democrático, já diria muito isso e com muita eficácia, né, com muita sabedoria, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar, o tão conhecido doutor Arraes. Então, o que é que eu estou falando? Que desde dezembro de 2025, a governadora atual vem numa ascendência de perspectiva estatística. Eu não estou dizendo aqui que a governadora vai ganhar, tampouco estou dizendo que ela vai perder. Não estou dizendo que o candidato da oposição, né, o pré-candidato João Campos, vai ganhar ou perder. Eu estou falando que os números estão sendo mais positivos, apropriados e ratificados e enraizados numa constante para a governadora. Por que eu digo isso? Porque se você fizer uma análise fria e calculista, fizer uma análise fria com cálculo tranquilo e com muita tranquilidade, sem ser torcida, uma análise técnica com muita tranquilidade, mesmo que você goste de um candidato ou outro, você vê que há um ano e meio, João Campos, né? João Campos tinha aí quase 40% de diferença em relação à governadora. João Campos tinha quase 40%. 40%. Pelo Instituto de Pesquisa, você vai no Google, faz uma pesquisa rápida, você observa isso, né? Em relação à governadora. Tanto é que os socialistas, né, aqui de Pernambuco, do PSB, já diziam que a fatura estava liquidada, e eu me lembro que eu estava no aeroporto conversando com uma pessoa que é do PSB, né, que é até deputado, ligada, né, ao pré-candidato João Campos, já estavam escolhendo até quem era o secretário. Então já estava vivendo, né, no poder de véspera. Não se vive poder de véspera porque a eleição é uma coisa dinâmica e aquele pode estar na frente e pode haver sim mudanças relativas, né? E essas mudanças relativas porque são anomalias, coisas incomensuráveis que possam acontecer. Pois bem. Dito isso, a gente observa claramente, e eu repito, que há sim uma raiz, enraizamento, né? Minha língua quase que não saiu, um enraizamento desses números. Esses números estão se aprofundando e sendo ratificados. Não são números, não são percentuais que estão oscilando, não. A governadora mantém uma certa vantagem, que você pode até observar claramente que se for para um cenário de eleição estimulada, observamos um empate técnico. Por que esse empate técnico? Porque tem aí Ivan Moraes com 1%, nenhum e branco e nulo 6,1% e não sabe, não opinou 3,4%.
Então, há um empate técnico, porque ainda há um percentual, mesmo que seja menor, muito pequeno, de indecisos, daquele que não sabe e não opina, e também ainda tem o Ivan Moraes, que ninguém sabe se ele vai continuar a candidatura dele. Alguns dizem que ele vai desistir, eu acho que não, que o pessoal vai sim continuar com a candidatura de Ivan Moraes. Mas, pois bem, a título de hoje, no processo estimulado, eu quero falar depois de um número que é interessante, e ele que vem se ratificando, né, e se concretizando desde dezembro. Eu vou falar de outro mundo, mas primeiro eu vou aqui citar aqui o que é que acontece hoje. Hoje, né, esse cenário foi um levantamento feito para, se eu não me engano, entre 1.800 pessoas em todo o Pernambuco. A margem de erro da pesquisa, ela chega entre 2% a 3%, né? 3%. E fez vários cenários, e também cenários para senador. Então, no primeiro cenário, que eu quero destacar o de Pernambuco, a governadora atual tem 46,8%. A governadora atual tem 46,8%, João Campos tem 42,5%. Ivan Moraes tem 1,3%, nenhum, branco ou nulo 6,1%, e não sabe, não opinou 3,4%. Então a gente observa claramente que há um empate técnico. Aí você diz, mas é da empate técnico, a eleição vai ser um clássico, vai ser super disputada. Ninguém nunca disse que não foi. Ninguém nunca disse que a eleição, né? Ninguém nunca disse. Né? Quem observava cenário, quem observava o campo de como a governadora estava mudando as suas estratégias, de 1 ano e meio, de 2 anos de mandato para cima, a gente, olha, está mudando a estratégia, está fazendo política, né? Está indo para cima, ela vai sim crescer estatisticamente, exponencialmente, e foi isso que aconteceu. Quem dizia que não ia haver eleição, e a fatura estava liquidada, né? Era o pessoal lá ligado ao PSB e o próprio pré-candidato, porque entendiam claramente que a eleição, se falava que a eleição ia ser definida no primeiro turno. Hoje eu digo que a eleição pode ser definida no primeiro turno, mas eles não sabem por causa do número de percentual é tão pequeno de indecisos de branco e nulo, que pode ser definida no primeiro turno. Ou favorável à governadora, hoje favorável à governadora, do que favorável ao pré-candidato e ex-prefeito João Campos. Então, é disso que eu estou falando. Quem dizia que a eleição já estava ganha, nunca foi o pessoal ligado à governadora. Eles estavam lá fazendo trabalho para ver se chegava. A própria governadora não tratava nem disso. Né? E quem deixou de crescer e bateu no teto e não acontece mais nada, e se você observar em relação aos outros institutos de pesquisa, o João Campos perdeu quase 8 pontos, né, em relação às últimas eleições, aos últimos 2 meses de pesquisa, em relação aos últimos 2 meses de pesquisa, o João Campos chegou a perder quase 8%. E quem vem numa crescente é a governadora. Tanto é que existiu uma diferença de 40, depois diminuiu para 30 pontos, depois diminuiu para 20 pontos. Eu lembro que há 3 meses atrás, numa pesquisa do Datafolha, 3, 4 meses atrás, dava quase 20 pontos, de 20 a 18 pontos, pela uma pesquisa da Datafolha. E a última pesquisa da Datafolha já dava empate técnico. E as últimas pesquisas de todos os institutos, de institutos contratados pelo PSB e de institutos contratados pelo PSD da governadora ou pela própria governadora, né, ou dos aliados da governadora, mostram claramente que a eleição será um clássico. Então, veja só, ninguém está dizendo aqui que existia fatura ganha. Desde o princípio, eu dizia, não há fatura ganha. Eu dei uma entrevista no blog do Alberts, lá em Brasília, e disse bem claramente, quem pensar que a eleição está liquidada está muito enganado. Haverá eleição e eleições disputadíssimas. Agora, se você observar cenário, o cenário hoje, claro, é um cenário propício e favorável, né? E favorável à governadora. Hoje, o cenário das eleições é favorável à governadora. E eu entendo claramente que esse cenário vem se solidificando. A raiz desse cenário está se solidificando, né? Porque a gente não vê nenhuma alteração nos números. Vem aí o período eleitoral, vem aí as convenções que começam a partir do dia 20 de julho. Possa ser que esse cenário mude, fique um cenário mais de embate e coisa e tal, né? Mas a percepção do eleitor é interessante. Eu lendo, eu gosto muito de ler pesquisas, eu lendo as amostras de pesquisa, as perguntas técnicas e a concepção da espontânea. Aí eu digo, peraí, deixa eu ver como é que está a espontânea. Veja só, eu falei do cenário estimulado, mas no cenário espontâneo,
A Raquel Lira lidera com 31,2% e João Campos com 23,7%. Gente, na pesquisa espontânea, por incrível que pareça, Raquel tem 31,2% e João Campos só tem 23,7%. Então, na espontânea, né, na mente das pessoas, na mente dos pernambucanos, a governadora está mais apta a se reeleger do que o pré-candidato João Campos do PSB e ex-prefeito. E eu digo, poxa, tem tem que haver alguma nota, alguma informação sobre isso. As pessoas devem estar falando por que isso? Porque no processo de espontânea, a Raquel se distancia de mais de 10 pontos, de 12 pontos. Na espontânea, a Raquel se distancia de João Campos numa margem de 12 pontos. Ora, se você observar na espontânea os percentuais da espontânea, a diferença da espontânea era 5, 6 pontos. Então, João Campos também perde na espontânea. Na espontânea é o seguinte, olha, em quem você vai votar para governador? O cara já vai de bate e pronto, vou votar em fulano. Acabou. Esse é um voto definido. Quando tem um fator de indução, que é o falado estimulado, esse percentual muda. Mas isso aí está o perigo para quem é do PSB, para quem está na oposição. Isso é um perigo. Ou a eleição terá uma definição no primeiro turno clara, ou realmente o cenário estimulado é o mais assertivo. Ou seja, os dois cenários são favoráveis à governadora. Então, pois bem, dito isso, eu fui ler por que há essa disparidade na espontânea. E tem algumas informações que são interessantes. Muitas pessoas dizem, olha, principalmente na região metropolitana, que tem 1,5 milhão de votos, é onde decide as eleições. E eleitores do Recife dizem, olha, eu votei em João Campos para prefeito. Eu entendo que ele poderá ser governador em outro momento. Mas neste momento, é justo, é razoável que se dê mais 4 anos à governadora, porque eu entendo que ela está trabalhando bem e está tentando acertar. Então ela deve também ter direito a 4 anos. Veja só, percepção popular. O cara não está dizendo que é contra João Campos, não. Você compreenda, você pode ser até torcedor de João Campos, não tem problema, mas compreenda a percepção da grande maioria da população, já na região metropolitana, dizendo o seguinte, olha, eu votei em João Campos para prefeito. Ele saiu, então foi uma decisão dele, mas eu entendo que eu vou votar nele para governador em outro momento, mas neste momento a governadora merece ter mais 4 anos. Olha, é a decisão da mente das pessoas. O povo está pensando. Que, olha, a governadora está... E não estamos no paraíso em festa. Pernambuco não é o melhor governo do mundo no processo de administração. Mas sabe qual é a perspectiva? É porque ainda está na entranha e no pensamento do povo que o PSB passou 16 anos no poder. O PSB passou 16 anos no poder. 8 de Eduardo e 8 de Paulo Câmara. O de Paulo Câmara você já sabe, não precisa nem falar. Então, a perspectiva da população diz, poxa vida, a governadora é uma candidata nova como governadora, apesar de estar no processo político e vive no processo político há muito tempo. Mas está dando uma guinada. As coisas que estavam lá entranhadas, não acontecia, ela colocou para acontecer, ela colocou para funcionar. E está vendo essa perspectiva. Tem coisas que não estão acontecendo, estão. A saúde também não é muito boa ainda no governo de Raquel. Não. Ela está tentando melhorar os hospitais, coisa e tal, mas a gestão, a secretária de saúde de Raquel, continua dizendo, ela não tem, ela pode ser qualificada para as outras áreas, mas para ser gestora, poxa, não emplacou. Literalmente não. Isso mostra que há problemas, mas há coisas mais positivas do que negativas. Há coisas que não aconteciam durante 16 anos e começaram a acontecer. Há coisas que não aconteciam durante os 8 anos de Paulo Câmara e começou a acontecer. É essa a perspectiva. Entendam. As pessoas não estão dizendo que não gostam ou não querem João Campos. Não é isso. Entende que ele é um bom administrador. E dizer que ele não foi um bom administrador é até desonrado. Ele é um bom administrador. Ele foi um bom administrador como prefeito. Mas entende claramente
que esse não é o momento de João Campos. É isso que a população está dizendo. Ora, isso vai ser ratificado no processo do voto, do pleito? Vamos ver, quem viver verá. Mas é isso que as pesquisas têm falado. E você tem que começar a analisar com muita inteligência, com muita tranquilidade. Colocar o partidarismo de lado, colocar o processo de torcedor do lado e observar que por que os números da governadora vêm se solidificando. Vem se solidificando por causa desse entendimento da população. Entende claramente que o João Campos é um bom político, mas não é o momento dele. Entende claramente que se todos tiveram direito a 8 anos e a governadora está trabalhando bem, na percepção do pessoal, ou tentando acertar, então a gente vai dar mais 4 anos a ela. É isso que a população está dizendo. E você tem que se curvar ao que a população está dizendo. É isso que a grande massa eleitoral de Pernambuco, o eleitor de Pernambuco está dizendo, que é a governadora. Não acertou tudo, mas está tentando acertar, melhorou muitas coisas boas e entende que ela tem um potencial de mais 4 anos para melhorar. Entende que o que ela prometeu, ela está conseguindo fazer. Mesmo com muita dificuldade, mas conseguindo fazer. Você diz, mas ela está distribuindo vários convênios para os outros municípios. Isso é a atitude de qualquer um. Se você tiver condições e recursos, você vai deixar não acontecer? Isso faz parte do processo eleitoral. E quem não faria? Ou vocês não lembram que quando Paulo Câmara, querendo eleger Danilo Cabral, colocou na imprensa dizendo que ia distribuir 4 bilhões, né, de investimento no Estado. Isso não aconteceu. Cara, ela tá com dinheiro, se organizou, né, no linguajar popular, está com dinheiro, se organizou e está aí mandando fazer escola, mandando fazer creche, distribuindo aquilo que ela pode distribuir dentro da legalidade para o Estado, para os municípios, fazendo parceria com prefeitos. É assim que funciona. Ou se João Campos tivesse um poder, não ia fazer a mesma coisa. Poxa, a gente nem debate isso. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Você pode até questionar, olha, é certo que o cara no poder disputa um processo de reeleição? Aí eu concordo com você. E eu já disse isso aqui várias vezes, a minha palavra, eu entendo claramente que há uma distorção na lei. Você não deveria, no poder, passar, disputar o processo de reeleição, porque há uma disputa desproporcional de quem está na oposição. Ponto. Agora, isso só é bom para quem está na oposição, porque quando o cara chega lá, ele não quer nem falar disso. Então, não venha com hipocrisia, essa é a palavra. Então, claramente a gente entende que há uma solidificação, positivamente para os números de Raquel, tanto na espontânea já se enlarguecendo mais ainda, se distanciando mais ainda, mais de 12 pontos, não é? E na estimulada, há um empate técnico, mas numericamente favorável, a Raquel Lira. Você pode dizer, mas tá, empate, vai ser... Não, gente, calma. Vocês diziam que a eleição já estava decidida. Ou vocês esquecem disso? Quem está avançando é a governadora. Quem está avançando é a governadora dentro do processo das pesquisas eleitorais. Não é? É assim. Política é assim. Então temos aí mais 90 dias, temos convenções, vai ter o período eleitoral e a gente vai ver como é que vai se comportar a população. A população até pode entender que há uma mensagem, entender a mensagem aí da oposição na figura do João Campos, que possa até dar a eleição a ele, mas eu entendo claramente que os números estão se solidificando há mais de 6 meses, para a governadora, favorável à governadora Raquel Lira.